Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, telespectadores que acompanham a TV Assembleia. Boa parte dos debates nesta tarde tratou do respeito e da defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. De fato, uma legislação inovadora, que eu tenho muito orgulho e muita honra de ter contribuído modestamente, recolhendo na década de 80 assinaturas para as chamadas emendas populares. A emenda popular, que originou o artigo 227 da Constituição Federal, que rompeu com a tradição menorista do Código de Menores Melo Matos, de 1923, foi originada de emenda popular. Trata a criança como prioridade absoluta, no seu artigo 227. Esse artigo 227 da Constituição Federal foi regulamentado pela Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, o conhecido Estatuto da Criança e do Adolescente. E outros dois artigos foram originários desta mesma emenda popular. O artigo 203 e o artigo 204, que estabelecem a assistência social pela primeira vez como direito de cidadania, política de Estado, dever do Estado, e os artigos 203 e 204 da Constituição Federal foram regulamentados através da Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8.742, de 1993, do dia 7 de dezembro, sancionada pelo então presidente Itamar Franco. Esses artigos foram oriundos da mobilização popular, do trabalho de especialistas, técnicos, movimentos sociais, e significaram um grande avanço no arcabouço das políticas públicas sociais em nosso país. No caso dos artigos 203 e 204 e da Lei Orgânica da Assistência Social, foram depois materializados, efetivados já no governo Lula, em 2003, com a Conferência Nacional, que deliberou por uma Política Nacional de Assistência Social. Em 2004, quando o Conselho Nacional aprovou a Política Nacional da Assistência Social, estabelecendo a proteção social básica, proteção social especial, e com o Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, que foi consagrado em 2005 com uma norma operacional básica, pelo então ex-ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias. Foram criadas as unidades públicas estatais, os Centros de Referência da Assistência Social, CRAS, os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, CREAS. Depois tivemos a tipificação dos chamados serviços socioassistenciais, de fortalecimento de vínculos familiares, de convivência dos idosos, das crianças, tudo isto integrado à política de transferência de renda, com o benefício de prestação continuada, pago aos idosos e pessoas com deficiência, com o programa Bolsa Família universalizado, com a criação da norma operacional básica de recursos humanos, estabelecendo equipes de referências para estas unidades estatais de assistência social, sem dúvida um grande avanço. Eu diria que a Constituição de 88, e particularmente o Estatuto da Criança, e sobretudo a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, com o SUAS, significaram um patamar qualitativamente superior de compreensão dos direitos sociais em nosso país. E durante os anos Lula e Dilma, com estas iniciativas, mas também com a recomposição do salário mínimo,
com os programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, como os programas de fortalecimento do desenvolvimento agrário, programa de eletrificação rural Luz para Todos, o programa de fortalecimento da agricultura familiar, o PRONAF, a edição da Lei 11.947, de 2009, que estabelece a aquisição de, no mínimo, 30% de alimentos da agricultura familiar para alimentação escolar, o Programa Nacional, o PNAE, desenvolvendo economicamente a agricultura familiar, o homem do campo e os pequenos municípios. Esse conjunto, esse aporte de políticas públicas sociais, não só dinamizou a economia, mas permitiu que 40 milhões de brasileiros saíssem da linha da pobreza e que o Brasil saísse do mapa da fome. Esse legado, esse sim, é o legado do PT, dos partidos aliados, dos movimentos sociais, das pessoas de bem da nossa sociedade. Aí não é legado de Talibã, não é legado de experiências socialistas de outros continentes em outras épocas históricas. Este é um legado construído principalmente a partir da Constituição de 88, com a presença dos movimentos sociais, com a presença de partidos, mas principalmente do povo organizado. Agora, é este legado que está sendo duramente atacado. Eu diria que a maior preocupação em respeito ao descumprimento da doutrina da proteção integral da criança e do adolescente diz respeito, nesse momento, aos desmontes das políticas sociais. Não vou entrar aqui no debate sobre exposição de arte, peça de teatro, até porque não sou crítico de arte, nem crítico de cinema, e não tive a oportunidade sequer de ver essas exposições. Mas eu queria aqui discutir política pública, porque hoje o corte orçamentário do governo federal em relação ao SUAS, Sistema Único da Assistência Social, é da ordem de 98,2% para o ano de 2018. O corte previsto para o programa Bolsa Família é de 11%. Só em Minas Gerais, 100 mil famílias deixarão de ser incorporadas ao programa Bolsa Família. O corte de recursos para a agricultura familiar beira a casa dos 82%, prejudicando a qualidade alimentar e nutricional de todos, porque a agricultura familiar responde por 70% daquilo que está na mesa do trabalhador, da alimentação do cotidiano brasileiro. Essas medidas, associadas a outras, como a emenda constitucional, que congela por 20 anos os investimentos sociais no país, a terceirização, a reforma trabalhista, que coloca o negociado prevalecendo sobre o legislado, e até a reforma da Previdência, que, se não fossem as delações da JBS, estariam na pauta do Congresso hoje, que desvincula o valor do benefício de prestação continuada do salário mínimo e coloca a idade mínima de ingresso e de acesso a este benefício de 65 para 70 anos, prejudicando as pessoas idosas pobres desse país. Portanto, nós temos uma equação, e eu tenho repetido isto aqui, que não fecha. De um lado, fatores que tensionam e ampliam a vulnerabilidade social. Uma taxa de desemprego entre 13% e 14%. A reforma trabalhista, a terceirização, o desinvestimento no campo. E, por outro lado, o congelamento dos investimentos e dos recursos necessários para o financiamento de políticas públicas que pudessem atenuar essa situação. É exatamente isto que nós temos que enfrentar nesse momento. Nós temos que unir força, todos aqueles que defendem a inclusão social,
para evitar estes cortes orçamentários. Um corte orçamentário de 98,2% no Sistema Único de Assistência Social é a morte do SUAS, é o prejuízo do programa Bolsa Família, do benefício de prestação continuada, porque na estrutura federativa de financiamento do SUAS, o governo federal responde historicamente, e isso cresceu, foi durante os governos Lula e Dilma, por 77% do bolo do conjunto de orçamento da assistência social. Os estados respondem por 8% e os municípios por 15%, 14%. Portanto, este é um momento de indignação, de alerta, de mobilização. Tivemos, no último dia 28, um dia nacional de mobilização em defesa do SUAS e contra os cortes orçamentários. Pasmem, senhores telespectadores e senhores deputados e deputadas, o orçamento previsto pelo governo federal para o SUAS, excluídos os benefícios de transferência de renda, é de 78 milhões de reais. É o orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte. O que o governo federal, o governo Temer, está destinando para a assistência social ano que vem, é equivalente ao orçamento de Belo Horizonte. É inferior, representa 50% do orçamento da SEDESI. Como manter uma estrutura de política pública com um orçamento ínfimo, irrisório como este? O resultado é o fenômeno do aumento da população de rua, pessoas que não têm renda e não têm acesso à moradia. O resultado é a volta dos pedintes, das pessoas que vão sobreviver de doações, de cestas básicas. O resultado são as crianças voltando para o trabalho infantil, aí sim, num claro desacordo ao que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que está acontecendo são os catadores e catadoras de materiais recicláveis voltando para os lixões, deixando o trabalho de triagem, de apoio à coleta seletiva, para o trabalho de catação, muitas vezes de alimentos orgânicos até estragados para matar a fome. É esse o Brasil do governo Temer. É esse o Brasil que está sendo apresentado à população como alternativa ao legado do PT. E não é por outro motivo que a população hoje rechaça, abomina. O governo federal hoje tem 3% de popularidade. Daqui a alguns meses vão ter que criar uma espécie de popularidade negativa, porque desse jeito vai ser negativo, mais do que está esta popularidade. Portanto, eu queria vir aqui, nesse momento sério da realidade brasileira, respeitando as questões de valores, morais, que considero que são absolutamente inerentes a cada ser humano, a cada parlamentar, evidentemente, dentro dos limites do Estado, da liberdade de expressão e também da visão coletiva. Mas o grande ataque aos direitos da criança e do adolescente, neste momento, é a fome, é a miséria, é a ausência de habitação. As pessoas, as famílias mais pobres, aquelas que nem sabem onde fica o Palácio das Artes, aquelas que não têm o acesso à cultura, ao cinema, ao teatro, estas famílias estão preocupadas, sim, preocupadas com o pão de cada dia, preocupadas com a permanência da criança nas escolas, preocupadas com o atendimento à saúde, preocupadas no campo com o fortalecimento da agricultura familiar. Eu considero que esse desmonte das políticas públicas sociais em nosso país, nesse momento, terá efeito, e já está tendo no presente, mas terá um efeito geracional futuro, interditando um ciclo
de, gradualmente, incorporação de famílias ao mercado de consumo, mas, sobretudo, de emancipação e autonomia dos jovens que são filhos destas famílias apoiadas pelas políticas públicas. Então, eu faço aqui, senhor presidente Dalmo, um apelo para que, independente destas disputas absolutamente normais da democracia, que a gente possa, unidos, identificar a gravidade do momento. Não podemos admitir um corte orçamentário de 98,5% num sistema de política pública que cuida dos mais pobres. Muito obrigado.